Boa tarde a todos, prezados conselheiros e conselheiras, né? Cumprimento a todos os presentes e aqueles que nos assistem pela nossa plataforma no YouTube. Gostaria de desejar que todos estejam com saúde, estejam bem. Daremos início à 9ª reunião ordinária da Câmara de Gestão Administrativa e Governança, programada para essa data do horário das 14 às 15 horas 40 minutos, né? A nossa reunião programada, ela contém 4 itens de pauta, e neste momento eu gostaria de indicar que, além do ponto 1, informes, apreciação de atas da Câmara, apreciação da proposta de edital, o item 4, descrito como análise das propostas de consolidação e revogação dos atos de competência da Câmara de Gestão Administrativa e Governança. Neste momento, vou passar a palavra para o professor Antônio, haja vista a necessidade de exclusão deste item de pauta em função de publicação de instrução normativa, né? Decreto, melhor dizendo. Então, agradeço a todos os presentes, e aqui já passo a palavra ao professor Antônio, nosso vice-presidente da Câmara de Gestão Administrativa e Governança e nosso vice-reitor. Obrigado, presidente, professora Leriane. Boa tarde a todos os conselheiros, conselheiras. Cumprimentar a Elmara, que acho que está participando pela primeira vez na Câmara, né? Seja bem-vinda, Elmara. Fique bem à vontade para fazer suas contribuições aí, juntamente com o conselheiro Jairo. Como já antecipou a professora Leriane, então ontem foi publicado, né? Tem um decreto de anteontem, né? Mas ele foi publicado ontem no Diário Oficial da União, que é um decreto que ele altera o decreto 10.139 de 2019, que é aquele decreto que ele instituiu a revisão e consolidação dos atos normativos infralegais. E aí ontem foi publicado um novo decreto, 10.776, né, de 2021, que ele, inclusive, ele traz no seu bojo algumas modificações, inclusive no que concerne ao artigo 7º, que é sobre a revisão de atos e a consolidação, né? Sobre a consolidação de atos normativos. E aí, por trazer, né, um novo conceito, né, uma nova redação também para a consolidação, nós precisaremos fazer esta suspensão, esta retirada do ponto de pauta, que é para que a gente faça esse estudo se dentro dos atos de competência desta Câmara, não só desta, mas das outras câmaras, das outras 3 câmaras que estão avaliando atos, e tanto para a revogação quanto para a consolidação, se há necessidade de fazer, né, algumas outras alterações, como alterações de mérito, como foi mencionado no próprio decreto. Antes, nós tínhamos um prazo até 31 de outubro, agora, para fazer a entrega, né, que eles chamam de 5ª etapa, porque, assim, nós começamos a primeira etapa ainda, né, ela deveria ser implementada até 30 de setembro de 2020, e aí foi colocando, né, 2ª, 3ª, 4ª, e a 5ª etapa seria a finalização, inclusive, das consolidações ou das revogações, que seria o prazo máximo, até 30 de novembro, para que as instituições, né, fizessem esta modificação. E aí o novo prazo, né, para que fosse colocado dentro do sistema, né, que a gente é que faz essa alimentação no sistema, até 31 de março de 2022. Então, apenas modificando a 5ª etapa, né, que seria a entrega, de fato, dessa revisão, dessa consolidação. E aí, com base nesse prazo que foi estendido, e também com base na situação que possa, né, ter alguma modificação dentro, inclusive, da consolidação, isso é claro que a gente vai precisar fazer essa reanálise, né, as comissões
que já haviam feito, nas comissões das câmaras, que já haviam feito. Esse trabalho vai precisar debruçar. Antes disso, né, nós não definimos nada para as câmaras ainda, nem para essas comissões, porque na próxima segunda, o grupo de trabalho lá, que ficou responsável, né, por fazer esse primeiro exame, né, dos atos, vai se reunir para poder identificar e, inclusive, trazer um cronograma, né, para a Câmara, né, na verdade, a gente apresenta para o reitor, né, porque o GT foi formado pelo reitor, e o reitor vai, né, disparar, inclusive, para as câmaras, nesses cronogramas, para que as presidências das câmaras possam dar novos prazos para as comissões, né, para que possam aí fazer. Pode acontecer de ter ato que não vai ter sofrer nenhum tipo de modificação, ato avaliado, mas pode ocorrer de que tenha algum ato que venha, né, ter alguma alteração com base nessa nova redação dada no decreto. Né? Então, por isso, professor Ileriano, que eu faço essa indicação. Inclusive, hoje eu tinha também na reunião da Câmara de Normas, que a pauta, inclusive, era exclusivamente essa, né, sobre a revogação e a consolidação dos atos normativos, e aí foi preciso a gente suspender, porque aí a gente vai ganhar esse tempo. Né? E assim, tivemos até um pouco de sorte, né, porque veio antes, inclusive, da gente fazer o trabalho, inclusive sorte de ver também, né, porque foi publicado ontem, nem sempre a gente tem esse tempo de estar olhando o Diário Oficial da União diariamente para ver essas alterações. E assim, por coincidência, ontem eu abri, e sempre que eu abro um ato, eu já abro na forma consolidada. E eu abri na forma consolidada ontem, mas infelizmente eu abri e fui para um outro artigo, né, que não teve alteração nenhuma. E aí ele já estava consolidado, mas eu não vi a alteração, porque você só vai conseguir verificar se você abrir um texto que vai estar lá escrevendo, olha, alterado por tal outro ato. E aí, infelizmente, eu não vi, mas aí acabou que hoje nós conseguimos verificar, inclusive no DOU, e aí estava essa publicação. E aí foi o momento em que eu, inclusive, fiz a comunicação informalmente, né, para algumas pessoas de que a gente ia precisar suspender, mas que aqui na Câmara de Gestão nós teríamos que manter a pauta em função de que não é só essa pauta. Né? Ela é um único ponto, essa parte. Então é isso, conselheira Eliane, obrigado pelo espaço. Obrigado, conselheiro. Conselheira Elmara, cumprimento e desejo boas-vindas à Câmara de Gestão Administrativa e Governança, né, como bem sinalizou o conselheiro Antônio. Nesse momento, então, eu passo para o primeiro item de pauta, informes. Consulto se algum conselheiro gostaria, né, de fazer algum informes, fazer algum registro, né, nesse momento. Além do que o professor Antônio mencionou. Então, passo para o segundo item de pauta, a apreciação da terceira reunião da ata da Câmara de Gestão Administrativa e Governança, né, correspondente à terceira reunião extraordinária de 24 de junho de 2021, cuja ata, né, anteriormente foi disponibilizada a todos os conselheiros. Pergunto se tem mais alguma indicação a ser feita, e se posso colocar em regime de votação para aprovação da ata. Não havendo registro, colocam em regime de votação, se todos concordam com a aprovação da ata da terceira reunião extraordinária de 24 de junho de 2021. Como não houve manifestação, considera-se aprovado. Neste momento, passaremos para o terceiro item de pauta. Corresponde à apreciação do parecer da relatora referente à proposta de edital de chamamento número 01/2021, PROGEP, UFOB, de concessão de auxílio à participação de ações de desenvolvimento profissional realizadas no exercício de 2021, aos servidores técnicos administrativos em educação e aos docentes do Magistério Superior do quadro efetivo em exercício na UFOB, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, PROGEP, processo 23.520,
008278/2021-94, relatora conselheira Jaqueline Fritz. Nesse momento, então, passo a palavra à conselheira relatora para que dê início ao nosso item de pauta. Boa tarde, senhora presidente, boa tarde, demais conselheiros. Vou fazer a projeção, professora? Está visível a todos? É necessário aumentar o zoom? Está visível. Parecer da Câmara de Gestão Administrativa e Governança. A instrução do processo foi feita pela Coordenadoria de Normas e Desenvolvimento. O processo é o 23520-008-278-2021-94. O assunto é a proposta de edital de concessão de auxílio financeiro para custeio de ações de desenvolvimento profissional aos servidores técnicos e docentes da UFOB, conforme o decreto 9991 de 2019. O interessado, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, relatora Jaqueline Fritz. O objeto de apreciação trata-se de proposta de edital de chamamento elaborada pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas para fim de concessão de auxílio à participação em ações de desenvolvimento profissional realizadas no exercício de 2021 aos técnicos administrativos em educação e aos docentes do Magistério Superior do quadro efetivo em exercício na UFOB. Senhora presidente, eu peço a autorização para pular o histórico. Sim, perfeito, conselheira. Agradeço. Passo, então, às considerações. A Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é o dispositivo legal que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Para regulamentar os dispositivos da referida lei, no que se refere a licenças e afastamentos para ações de desenvolvimento, foi sancionado o Decreto 9991, de 28 de agosto de 2019, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, PNDP, cujo objetivo é promover o desenvolvimento dos servidores públicos nas competências necessárias à consecução da excelência na atuação dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Como complemento desses dispositivos legais, foi expedida a Instrução Normativa SGP-ENAP SED-GG-ME de número 21, de 1º de fevereiro de 2021, estabelecendo orientações aos órgãos do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal, CIPEC, quanto aos prazos, condições, critérios e procedimentos para a implementação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, PNDP. No âmbito da Universidade Federal do Oeste da Bahia, o Regimento Geral, em seu artigo 26, estabelece como deve ser a execução dos recursos orçamentários, de modo a serem cumpridas as atividades estabelecidas nos objetivos institucionais. Dentre as ações elencadas, em especial no inciso 6º, se encontra a qualificação e a formação periódica dos servidores. No cumprimento da legislação acima exarada, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, PROGEP, apresenta à Câmara de Gestão Administrativa e Governança, CGAG, a proposta de edital de chamamento número 1 de 2021, PROGEP-UFOB, para fins de concessão de auxílio à participação em ações de desenvolvimento profissional realizadas no exercício de 2021 aos servidores técnico-administrativos em educação e aos docentes do Magistério Superior do quadro efetivo em exercício na UFOB. Cumpre salientar que a análise do referido edital
é de competência da CGAG, conforme disposto no artigo 40 do Regimento Geral. Artigo 40. Compete à Câmara de Gestão Administrativa e Governança. Inciso 8º, estabelecer e normatizar a implementação da política de qualificação e capacitação de servidores. Inciso 9º, deliberar sobre a aprovação de normas referentes à admissão, à mudança de jornada de trabalho e aos incentivos funcionais do pessoal docente e técnico-administrativo, respeitada a legislação em vigor. Passo, então, à análise da proposta de edital, enfatizando que a legislação utilizada como fundamento para a construção do documento não faz separação de categorias ao se referir aos servidores, técnico-administrativos e docentes do magistério superior. Além disso, enfatiza que as ações de desenvolvimento devem suprir as lacunas identificadas entre o desempenho esperado e o desempenho atual do servidor, gerando efeitos sobre os resultados organizacionais. Para fins de aplicação do disposto na Instrução Normativa número 21 de 2021, entende-se como ação de desenvolvimento, capacitação ou treinamento regularmente instituído a atividade de aprendizagem estruturada para impulsionar o desempenho competente da atribuição pública em resposta a lacunas de performance ou a oportunidades de melhorias descritas na forma de necessidades de desenvolvimento, realizada em alinhamento aos objetivos organizacionais por meio do desenvolvimento assertivo de competências. A reunião das necessidades de desenvolvimento é materializada por meio do Plano de Desenvolvimento de Pessoas, PDP. Este plano deverá ser elaborado anualmente com o registro das necessidades de desenvolvimento dos servidores e, quando couber, das ações planejadas para atendê-las, a serem executadas no ano seguinte ao do planejamento. A PROGEP, no âmbito da UFOB, é responsável pela coordenação, elaboração, execução, monitoramento e avaliação do PDP perante o órgão central do CIPEC, conforme disposto no artigo 4º da Instrução Normativa 21 de 2021. Artigo 4º. A unidade de gestão de pessoas do órgão ou entidade e as suas escolas de governo, quando houver, serão responsáveis pela coordenação, elaboração, execução, monitoramento e avaliação do PDP perante o órgão central do CIPEC e deverão, inciso 1º, dar ampla divulgação da PNDP. Artigo 2º, orientar e divulgar internamente a metodologia utilizada a partir das orientações do órgão central do CIPEC para o levantamento das necessidades de desenvolvimento dos servidores. Inciso 3º, garantir que a oferta das ações de desenvolvimento aconteça de maneira equânime a todos os servidores, privilegiando a alternância. Inciso 4º, preencher, analisar, consolidar e revisar o PDP. Artigo 5º, orientar os servidores responsáveis pela elaboração do PDP quanto ao correto preenchimento, na forma do disposto do artigo 3º do Decreto 9991 de 2019. E 6º, obter a aprovação do PDP pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Em atendimento ao disposto na referida instrução normativa, a PROGEP realizou o levantamento de necessidade de desenvolvimento dos servidores da UFOB, submetendo-o ao CIPEC. As informações coletadas se encontram nas planilhas e gráficos acostados aos autos. Para fins de cumprimento da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, PNDP, as ações de desenvolvimento transversais, comuns a várias instituições públicas, são ofertados pela Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, e demais escolas do governo do Poder Executivo Federal. Assim, a proposta desse edital visa atender às necessidades de desenvolvimento não transversais, que não são ofertadas pela ENAP, mas que foram apontadas no levantamento de necessidades realizados pela PROGEP. Artigo 1º, 1A.
Poder Executivo Federal manterá a escola de governo com a finalidade de promover o desenvolvimento de servidores públicos. Parágrafo único. Exceto se houver disposição legal em contrário, observado o disposto no inciso 4º do caput do artigo 13, os cursos de desenvolvimento cuja participação constitua requisito para aprovação em estágio probatório, remoção, progressão ou promoção no serviço público federal serão planejados por escolas de governo do Poder Executivo Federal. Segundo a Instrução Normativa 21 de 2021, as ações de desenvolvimento poderão ser ofertadas em modalidade à distância, presencial ou híbrida. Contudo, considerando o atual cenário pandêmico e em atendimento à Portaria 70 de 2020 do Gabinete da Reitoria, que preconiza a manutenção das condições de trabalho remoto aos servidores, optou-se por destinar os recursos apenas para as ações cujas ofertas sejam realizadas de forma estritamente online, por meio de plataformas de ambientes virtuais de aprendizagem e ou similares. Também é responsabilidade da PROGEP o acompanhamento e a divulgação interna do cronograma de ações de desenvolvimento de forma a garantir que os servidores possam se inscrever nas ações de desenvolvimento constantes no PDP, sendo esta a motivação do presente edital, visando oportunizar a participação equânime dos servidores em ações de desenvolvimento, não previstas no cronograma de atendimento das ações de desenvolvimento transversais da ENAP. Segundo disposições contidas nas legislações internas e externas listadas nesse parecer, para a participação em proposta de edital desta natureza, os servidores devem encaminhar a proposta de necessidade de desenvolvimento não transversal, atendendo aos seguintes critérios. A. Esteja prevista no levantamento de necessidade de desenvolvimento 2020, realizado pela PROGEP e, por conseguinte, registrada no PDP de 2021, conforme artigo 16 e artigo 19, inciso 1º, do Decreto 9991 de 2019. B. Esteja alinhada ao desenvolvimento do servidor nas competências relativas ao seu órgão de exercício ou de dotação, à sua carreira ou cargo efetivo, ou ao seu cargo em comissão ou à sua função de confiança. Artigo 19, inciso 2º do Decreto 9991 de 2019. C. Não esteja prevista no cronograma de atendimento das ações de desenvolvimento transversais da ENAP e demais escolas de governo do Poder Executivo Federal. Artigo 13, Instrução Normativa 21 de 2021. Letra D. Seja realizada de forma estritamente online, por meio de plataformas de ambientes virtuais de aprendizagem e ou similares, Portaria 72 de 2020 do Gabinete da Reitoria, com acompanhamento didático na forma de supervisão, orientação ou tutoria comprovado via certificado. Artigo 2º, parágrafo 1º, a linha A da Instrução Normativa 21 de 2021. Letra E. Contenha o prazo e o horário da ação de desenvolvimento, com indicação se a mesma inviabiliza o cumprimento das atividades previstas ou a jornada semanal de trabalho do servidor. Artigo 19, inciso 3º, IN 21 de 2021. Contenha justificativa quanto ao interesse da administração pública naquela ação, visando o desenvolvimento do servidor. Artigo 28, inciso 3, Instrução Normativa 21 de 2021. Letra G. Contenha manifestação da chefia imediata do servidor com sua concordância quanto à solicitação. Artigo 28, inciso 5º, da IN 21 de 2021. Além dos critérios acima explicitados, o servidor não pode estar em gozo de férias, afastamento ou licença das atividades do cargo, função, ocupados junto ao FOB, no período de realização da ação de desenvolvimento. Inclusive, deve considerar o interstício entre os afastamentos, conforme disposto no artigo 27 da IN 21 de 2021.
O edital proposto está alinhado ao Plano de Desenvolvimento Institucional PDI 2019-2023, especificamente ao Objetivo Estratégico AD3, capacitar e qualificar servidores, e possui recurso específico vinculado à ação orçamentária capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação e requalificação, 4572, oriundo da Lei Orçamentária Anual, LOA, do ano de 2021, conforme informações acostadas aos autos. O valor total do recurso previsto na referida ação orçamentária é de R$ 38.641, conforme declaração de responsabilidade fiscal acostada aos autos. Já o valor máximo para a ação de desenvolvimento a ser concedida aos servidores por meio de auxílio será de R$ 1.500. Para a definição do valor do auxílio das ações de desenvolvimento, a Progep considerou os valores médios das ações realizadas no exercício de 2020. No que se refere à prestação de contas pelo servidor, após a participação na ação de desenvolvimento, os artigos 30 e 31 da Instrução Normativa 21 de 2021 dispõem o seguinte: artigo 30. O servidor deverá comprovar a participação efetiva na ação que gerou o seu afastamento, no prazo de até 30 dias da data de retorno das atividades, devendo apresentar: inciso 1º, certificado ou documento equivalente que comprove a participação. Inciso 2º, relatório de atividades desenvolvidas. E, inciso 3º, cópia de monografia, trabalho de conclusão de curso, dissertação de mestrado, tese de doutorado, de livre docência ou estágio pós-doutoral com a assina do orientador, quando for o caso. Parágrafo único. A não apresentação da documentação que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput sujeitará ao servidor o ressarcimento dos gastos com seu afastamento ao órgão ou à entidade na forma da legislação vigente. Artigo 31. Apenas serão concedidos os afastamentos de que trata o artigo 18 do Decreto 9991 de 2019, quando demonstrado que o horário ou o local da ação de desenvolvimento inviabilizará o cumprimento das atividades previstas ou a jornada semanal de trabalho do servidor. Parágrafo 2º. A ação de desenvolvimento que for realizada durante a jornada de trabalho e não gere o afastamento do servidor, deverá constar no PDP para fins de planejamento e registro do desenvolvimento de necessidades e competências. Além de apresentar os documentos listados acima, compete ao servidor o disposto no artigo 19 da IN 21 de 2021. Artigo 19. Na execução do PDP, compete aos servidores, com apoio da chefia imediata. Inciso 1º, participar das ações para as quais se inscreveram. Inciso 2º, compartilhar os conhecimentos obtidos, sempre que possível. Inciso 3º, utilizar os conhecimentos obtidos no desenvolvimento do trabalho, sempre que possível. E inciso 4º, fornecer à unidade de gestão de pessoas e as suas ou às escolas de governo, quando houver informações que permitam avaliar se a ação conseguiu suprir a necessidade de desenvolvimento. Cabe salientar que o artigo 40 da IN 21 de 2021 dispõe que, para fins de solicitação de afastamentos para a realização de ações de desenvolvimento, os servidores deverão efetuar o cadastro de seus currículos profissionais no SIGEP, Banco de Talentos do Governo Federal, assim como mantê-los atualizados. Recomenda, inclusive, que os servidores atualizem seus currículos no SIGEP, Banco de Talentos, sempre que participarem de ações de desenvolvimento, mesmo que a ação não tenha gerado afastamento. Passo, então, para as recomendações de ajustes. Estão me ouvindo bem? Está tudo certinho, professora? Ok. Sim, conselheira. Estamos escutando bem.
Recomendo fazer as seguintes alterações no texto da proposta de edital de chamamento número 1 de 2021, Projeto FOB. A. Substituir em todo o texto do edital a expressão servidores técnico-administrativos em educação e aos docentes do magistério superior pela palavra servidores, visando a adequação do texto ao disposto na legislação utilizada como fundamento para a construção do documento. B. Alterar o período de realização das ações de desenvolvimento do item 1.1, considerando a necessidade de adequar a vigência aos procedimentos administrativos que antecedem a publicação do edital, passando a vigorar com a seguinte redação: para fins de participação de ação de desenvolvimento profissional, realizadas a partir da data de publicação do edital até dezembro de 2021. C. Alterar a redação do item 4.2, objetivando a adequação do texto à legislação pertinente, passando a vigorar com a seguinte redação: 4.2, considerando o atual cenário pandêmico e em atendimento à portaria 72 de 2020 do Gabinete da Reitoria, para fins de concessão de auxílio, somente serão aceitas as ações de desenvolvimento cujas ofertas sejam realizadas de forma estritamente online, por meio de plataformas de ambientes virtuais de aprendizagem ou similares, com acompanhamento didático na forma de supervisão, orientação ou tutoria comprovado via certificado. Letra D. Alterar a redação do item 4.4, objetivando a adequação do texto à legislação pertinente, passando a vigorar com a seguinte redação: 4.4. Serão atendidos os servidores que atenderem cumulativamente aos seguintes requisitos: não ter sofrido sanções e ou penalidades administrativas nos últimos 12 meses, não estar em gozo de férias, afastamento ou licença das atividades do cargo e função ocupados junto ao FOB no período de realização da ação de desenvolvimento, considerando, inclusive, o intertício entre os afastamentos, conforme disposto no Decreto 9991 de 2019. Comprovar a correlação direta entre a ação pretendida e a sua carreira ou cargo efetivo, ou ao seu cargo em comissão, ou a sua função de confiança, ou as atividades desempenhadas em comissões, fiscalizações de contratos, grupos de pesquisa e ou projetos registrados na UFOP. Não pleitear ação de desenvolvimento transversal ofertada de forma gratuita pela Escola Nacional pela Escola Nacional de Administração Pública ENAP ou demais escolas do governo federal, do governo do Poder Executivo Federal. Letra E. Alterar a redação do item 4.4.1, objetivando a adequação do texto à legislação pertinente, passando a vigorar com a seguinte redação: 4.4.1, serão priorizadas ações de desenvolvimento que contemplem o atendimento e as demandas relacionadas às atividades institucionalmente essenciais, estratégicas e ou que sejam determinantes para o cumprimento da legislação vigente. F. Incluir item entre os itens 4.4 e 4.5, objetivando a adequação do texto à legislação pertinente, com a seguinte redação: 4.5. As ações de desenvolvimento devem conter correlação com as necessidades apontadas no levantamento de necessidades de desenvolvimento 2020, realizado pela PROGEP e respondido pelas unidades chefias da UFOP. Letra G. Renumerar o item 4.5, passando a vigorar com a numeração 4.6. H. Alterar o período de recebimento das demandas de desenvolvimento do item 7.1, considerando a necessidade de adequar a vigência aos procedimentos administrativos que antecedem a publicação do edital, passando a vigorar com a seguinte redação: 7.1. O recebimento das demandas será feito exclusivamente por meio do endereço eletrônico cnd.progep@ufob.edu.br, pelo período de 15 dias corridos a partir da data de publicação do presente edital de chamamento. Letra I. Alterar a redação do item 8.1, objetivando a adequação do texto à legislação pertinente, passando a vigorar com a seguinte redação:
8.1. O servidor contemplado com auxílio fica obrigado a apresentar, no prazo máximo de 30 dias após o término da ação de desenvolvimento, certificado ou documento equivalente, que comprove a sua efetiva participação, aprovação e conclusão da ação de desenvolvimento, além de nota fiscal emitida pela instituição ofertante da ação. Letra J. Alterar o período de divulgação do resultado final previsto no item 9.5 e o cronograma do anexo, considerando a necessidade de adequá-los aos procedimentos administrativos que antecedem a publicação do edital e demais etapas subsequentes. Letra K. Incluir como anexos do edital de chamamento para fins de orientação dos interessados em pleitear o auxílio a compilação das necessidades apontadas no levantamento de necessidade de desenvolvimento 2020, o cronograma de atendimento das ações de desenvolvimento transversais da ENAP e demais escolas de governo do Poder Executivo Federal e o modelo do formulário de inscrição. Parecer, diante das considerações apresentadas e o atendimento às indicações, recomendo a aprovação da proposta de edital de chamamento número 1 de 2021, Projeto FOB. Barreiras, 26 de agosto de 2021. Obrigada, conselheira. Lido o parecer. Abra a todos os conselheiros para que possam contribuir, tecer as considerações. Passa a palavra, então, ao conselheiro Antônio, seguido da conselheira Jarine. Obrigado, professora Veriane. Parabenizar inicialmente a projeto pela apresentação, né, da minuta, que para os servidores, né, como a Jaqueline já até padronizou, é importante esse momento, né, que eles podem estar aprimorando um pouco mais, né, dos seus conhecimentos, né, em relação às nossas atividades laborais. E parabenizar a Jaqueline aí pela exposição, pelo cuidado, né? A Jaqueline foi muito além, assim, do que está apenas nos autos, né? Faz todo um apanhado, né? Que traz, inclusive, para a gente uma visão muito aprofundada do tema, e isso dá, inclusive, uma segurança até para os conselheiros, né, a se manifestarem, a se colocarem diante da exposição, aí para essa ação de desenvolvimento profissional, né, dos nossos colegas. Né. Eu tenho umas observações aqui, algumas delas a conselheira Jaqueline, já no parecer, a exemplo do item 8.1, ela já fez a observação. Eu nem vou mais apresentar a minha observação, mas era bem no sentido que ela já apresentou. Então, esse já descarta. Eu queria fazer uma proposta dentro do próprio preâmbulo, né? Toda vez que eu tenho a oportunidade de estar num órgão, né, que é apresentado um edital, eu costumo, né, porque se a gente olhar o edital de modo, né, geral, você verifica que, embora o edital é aprovado dentro da Câmara, mas não tem nenhuma indicação de que esse edital é aprovado na Câmara. Né? Isso tem um peso ruim, porque quando o edital é publicado, né, por exemplo, para os colegas, quem não teve conhecimento de que o edital passou pela Câmara, parece que o edital é lançado exclusivamente pela Pró-Reitoria. E aí deixa um peso para a Pró-Reitoria que eu acho que não valeria a pena deixar. Eu acho que o peso, né, ele tem que ser compartilhado, até porque o edital está sendo aprovado de forma colegiada, com parecer, né, com toda uma discussão, uma disponibilização para a comunidade previamente. E aí a minha proposta de redação, ela mudaria, assim, substancialmente o preâmbulo, né? O preâmbulo atual, ele começa com uma Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, da UFOB, e aí vai, né? Aí, na minha proposta, eu deixaria
de modo, eu vou fazer a leitura e depois eu posso colocar até no chat também, a forma que eu escrevi aqui, para também se os outros conselheiros, de repente, pode até fazer uma melhoria na minha própria proposta. Eu começaria assim o preâmbulo, né? A Universidade Federal do Oeste da Bahia, entre parênteses, o FOB, por meio da Câmara de Gestão Administrativa e Governança, assessora ao Conselho Universitário, torna pública a abertura de chamamento para fins de concessão de auxílio à participação em ações de desenvolvimento profissional realizadas no exercício de 2021 aos servidores técnicos administrativos. Aí eu acho que já deveria ter mudado, viu? Tiraria, né? Já deixaria de acordo com o que a conselheira Jaqueline colocou, né? Ao invés de colocar os servidores técnicos administrativos, né? Pode até, talvez, pensar aqui de forma que fique mais geral, né? Mas é que eu copiei da forma que estava na proposta original, e aí por isso que ficou assim. E aí eu colocaria, né, da mesma forma que está lá o da Progep, na proposta inicial, em efetivo, né, quadro efetivo, em exercício não FOB, e aí eu só acrescentaria no final. Aprovado em, por exemplo, 26 de agosto de 2021, e colocaria no final, sob gestão da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Então, ou seja, o edital, ele é assim, o que eu quero trazer? O edital é publicado pela universidade, que é aprovado no âmbito da Câmara, que é assessora ao consumo, mas o edital ele vai ficar sob gestão da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Né? Então, seria assim a minha visão sobre o preâmbulo. Né? O item 5.1, eu acrescentaria, né, para atender o decreto 91 de 2017, logo depois, né, do 38.641, eu acrescentaria entre parênteses, até para padronizar com o item anterior, colocaria também por extenso, R$ 38.641, né? Colocaria por extenso, porque é uma exigência, inclusive, tem um decreto, né, que faz essa exigência, que precisa escrever por extenso. E aí a última contribuição que eu faria seria no item 9.6, que é, né, as datas e períodos previstos em edital poderão ser alteradas pelo projeto, vírgula, se necessário. Eu acrescentaria vírgula, dando ciência à Câmara de Gestão, né, Administrativa e Governança. Porque, assim, né, embora o edital ele fica sob a gestão lá, né, da Pró-Reitoria, mas eu entendo que acaba que quem que aprova, né, é a Câmara, e aí não é que vai voltar o processo para a Câmara, não, mas a Câmara está autorizando realizar as mudanças, mas que numa outra reunião seja informado, olha, referente àquele chamamento lá, foi feita uma mudança no cronograma em função disso e disso. Eu acho que apenas um simples informe numa outra reunião já resolve, né, e também deixaria, né, mais assegurado a própria Pró-Reitoria. Então, conselheira Leriane, presidente, são essas minhas considerações, e aí eu posso até, essa parte que é maior, né, que é do preâmbulo, se for o caso, colocar no chat, mas aí também, de repente, tem um outro conselheiro que tem uma colocação mais coerente ou mais efetiva, e aí eu fico à disposição. Obrigada, conselheiro. Passar para a conselheira Jarine, depois ao conselheiro Jairo. Boa tarde a todos, parabenizar a Progep e a Jaqueline também pelo parecer. Eu só gostaria de saber a possibilidade de colocarmos, em caso não sendo todo o recurso, não havendo candidatos inscritos para a utilização do recurso, a possibilidade de utilização de valores maiores, né, de cursos mais caros, que talvez não pudesse ser contemplado no limite de R$ 1.500, se não seria o caso. De verificar essa possibilidade. Não sei se o professor Cleiton ou a própria Jaqueline saberiam responder nesse sentido. Eu não observei nada. Professor, você quer que eu comente alguma coisa, você complementa aí? Pode ser? Pode ser, Jaqueline. A Progep, nas alegações do processo, ela juntou a média das capacitações que houveram
no ano passado e chegou a esse valor médio de R$ 1.500. Como é um auxílio, Jarine, e não uma contemplação, ano passado você apresentava, a contratação era feita por inexigibilidade de licitação, então você não fixava um valor. O limite estava no valor, no limite do edital. Então, foram apresentados até chegar ao máximo. Ano passado, não tiveram inscrições suficientes para que todo o recurso fosse utilizado. Mas na forma como o edital foi contemplado este ano, quando você fala em auxílio, você tem um valor fixo. Não há de que se falar em variação de valores, a não ser que fosse um edital como o do ano passado, entende? Conselheira Jarine? Sim, entendi, sim. E o outro ponto o professor Antônio já contemplou, e acho que era isso, por enquanto. Obrigada. Passo então para o conselheiro Jairo, depois novamente a conselheira Jaqueline. Boa tarde a todos e todas. Parabenizar, né, o projeto pela proposta apresentada. Parabenizar aí a conselheira Jaqueline pelo excelente parecer, né, muito contextualizado, acho que muito circunscrito, né, nos deixa bem confortáveis em emitir uma decisão a partir desse parecer. Eu não seria meu primeiro comentário, não, mas a partir da fala da conselheira Jarine, eu fiquei com a dúvida. Não sei se está previsto, eu dei uma lida relativamente superficial na proposta, no prazo do edital, não havendo o número de inscrições suficientes para o valor montante né, destinado ao processo, esse recurso ele seria destinado para outra ação da Pró-Reitoria ou para outra ação da universidade? Já há, ou é isso não necessariamente objeto do edital, mas eu acho que seria interessante se já houvesse uma informação a esse respeito. Outro pergunta também, dúvida, curiosidade, realmente, não está presente na proposta de resolução, mas a conselheira Jaqueline comentou, no seu parecer, a respeito do banco de talentos. E, de fato, eu já tinha, naqueles informes que, né, nós temos recebido do sistema CIGEP, já tinha visto esse termo, mas eu confesso que eu, particularmente, nunca entrei, nunca acessei. Aí eu fiquei com curiosidade, né? Normalmente, docentes utilizam, não só docentes, né, mas principalmente docentes, utilizam o sistema do currículo Lattes como um currículo oficial, vamos dizer assim, utilizado. Nesse caso, seria obrigatório, então, ter, se não já for obrigatório, mas especificamente para a participação desse edital, precisaria ter esse cadastro no banco de talentos? É isso? Eu, em algum momento, na fala, tive esse entendimento. E o outro comentário é só para reforçar, já está no parecer da conselheira Jaqueline, mas a respeito da inclusão como anexo do edital do plano, né, de qualificação e do PDP, né, que no processo tem um relatório, mas da maneira como ele foi anexado, eu acho que quando foi pedir para salvar em PDF, ele ficou desconfigurado e está bem ruim de entender, assim, eu particularmente estava tentando aqui verificar, mas seria o caso de, ao incluir isso na resolução, deixar de uma forma mais adequadamente formatada, né, para visualização, e aí, em relação a esse PDP, as propostas precisariam obrigatoriamente estar incluídas no PDP, né, isso para poder ser contemplado nesse edital, ou é obrigatório prioritariamente? Essa seria a minha dúvida. Obrigado. Bom, eu vou começar já explicando para o professor Jairo. Professor, as ações de desenvolvimento, elas precisam estar contempladas nesse levantamento.
porque o levantamento é o que dá origem ao PDP da instituição. Então, necessariamente, elas precisam estar contempladas ali. Como o senhor deve ter observado dentro dos autos, as necessidades, elas, no levantamento, elas são bastante genéricas, né? Algumas, né? E outras são bem pontuais. O que a gente precisa prestar mais atenção, e por isso que eu solicitei que isso viesse como anexo, como o senhor colocou ali, do próprio edital, que elas viessem de forma condensadas, essas informações do levantamento, porque o servidor que tiver interesse nesse edital, ele vai precisar fazer a comparação entre o que ele deseja, o que está no levantamento das necessidades e o que não é ofertado pelas escolas de governo, porque se for, mesmo que seja uma linha mais abrangente, ofertado pela escola, pela ENAP, por exemplo, não há o que se falar da instituição fazer, aportar recursos em um curso ofertado por uma escola de governo, entende? Então, é obrigatório, sim, estar contemplada em uma das áreas do levantamento de necessidades. Por isso, essa solicitação de ter como anexo, porque daí fica mais fácil. Desculpa interromper, só aproveitando seu raciocínio, mas, de fato, eu estou verificando aqui, assim, são bem genéricas, então, precisa estar enquadrado em algumas que estão ali bem genéricas, inclusive, assim, né? Não tem uma especificidade, assim, relacionada. Tá, não. Obrigado. Isso. A lei, professor, se vocês pegarem o decreto e essa própria instrução, eles trazem algumas peculiaridades sobre o que pode ser ofertado com esse tipo de recurso institucional e o que não pode. Mas, da mesma forma que o senhor notou no levantamento de necessidades, isso é bem genérico, entende? Então, vai ser mais uma questão de o que além de estar previsto, de você fazer uma correlação com uma dessas necessidades levantadas, é de verificar se não faz, se a ENAP, por exemplo, não oferta esse curso. Certo? Voltando à consideração do professor Antônio, professor, eu também notei essa questão do preâmbulo. Eu não fiz menção, porque nós não temos, pelo que eu tenho achado, não achei, digamos assim, um preâmbulo que a Câmara já tivesse determinado, entendeu? Para os editais. Eu acho que se a gente tivesse um modelo, talvez, desses editais, seria mais interessante. Porque daí qualquer que fosse a unidade que propusesse um edital, que ela já partisse, né, com esse preâmbulo, né, já viesse pré-definido. Aí eu vou pedir depois que o senhor coloque ali para que eu possa, no chat, para que eu possa fazer a comunicação. Agora, falando não só como pareceristas, mas também como membro dessa Câmara, eu tenho lendo toda essa legislação referente ao PDP, à política nacional, eu me senti bastante preocupada, enquanto servidora, enquanto membro também dessa Câmara, com relação às atividades relacionadas a esse desenvolvimento do servidor. A legislação está bem clara de que isso é uma coisa contínua, é um grande plano, o nome já diz, plano de desenvolvimento. Nesse plano, são colhidas as necessidades dos servidores, a gestão faz a compilação disso, isso vai para um órgão externo de gestão de pessoas, que ele deve retornar à instituição dizendo, é o CIPEC que diz para a instituição quais os cursos que a ENAP vai poder ofertar, se vai ter alguma política nacional específica para desenvolver aquela capacidade, e a instituição teria que se preocupar em termos de recursos, né, institucionais, somente com aquilo que de forma geral não fosse atendido, só com as especificidades. E aí, essas especificidades, eu fico preocupada porque nós estamos colocando todo o recurso da instituição em um único edital. Então, como eu falei, independente da parte do parecer, agora estou com conselheira, é um risco que nós temos. Eu entendo a preocupação da conselheira Jarine, porque nós estamos em setembro,
Então, até que você, a grande parte dos grandes eventos de capacitação, isso eu estou falando só da parte administrativa, eles já passaram, já aconteceram durante esse ano. Então, você já tem uma problemática nesse sentido, uma limitação, pelo menos, por parte dos servidores. E, assim, se o edital, se não houver essas inscrições, por causa do prazo ou por causa que as capacitações não se encaixam nos critérios do edital ou alguma coisa assim, a gente tiver uma sobra, digamos assim, um recurso não utilizado nesse edital, nós, enquanto instituições, ficamos presas a isso. Não vai ter mais tempo hábil para você fazer alguma outra ação para isso. Então, nesse sentido, eu concordo com a Jarine, é preocupante porque a gente não tem uma outra alternativa nesse quesito. Então, e outro ponto importante é lembrar que a ação de desenvolvimento, ela não é somente a vontade do servidor em fazer algum tipo de curso. Ela tem que estar obrigatoriamente no PDP e obrigatoriamente relacionadas aos objetivos institucionais. Ela não é para o desenvolvimento pessoal do servidor, é para o desenvolvimento profissional, para aquilo que ele desempenha. Então, ela é clara, por isso que eu fiz questão de citar, inclusive, pedir a modificação no edital, com relação ao que tem que estar relacionado à carreira, ao cargo, ao cargo em comissão que ele ocupa hoje, a uma determinada comissão, é algo relacionado à instituição. Então, isso é importante, e são detalhes que, assim, eu digo até enquanto servidora, você só tem noção dessa especificidade quando você é orientado com relação a isso. E aí, nesse sentido, a Progep, vocês já devem ter recebido, já começou o planejamento para 2022, né? Eu sinto isso, que a gente teria que trabalhar enquanto instituição nesse quesito, de ajudar as pessoas a entenderem a legislação, de ajudarem as pessoas a entender o que é esse levantamento de necessidades, o que é que elas têm que colocar ali naquele levantamento, entende? Eu sinto isso. Fica ali para a chefia, por exemplo, ter que dar esses detalhes. Eu, enquanto chefia, teria que ler tudo isso daqui, toda essa legislação, e tentar orientar. Quando eu acho que a gente teria que orientar a nossa comunidade em geral. Nós temos quase 600 servidores. Imagina, se conseguir utilizar todo esse recurso que está destinado a esse edital, nós vamos atender menos que 5% dos nossos servidores. Menos que 5%. Se tiver algum outro curso, o servidor fez por conta própria. Entende a complexidade disso? O que a Progep vai responder depois lá no PDP? Porque além de encaminhar o PDP, ela tem que encaminhar o que resultou. Qual daquelas ações foram atendidas? O que a instituição fez para atendimento daquelas necessidades? Então, é uma contrapartida que o CIPEC mesmo solicita, né, professor Cleiton? Se eu estiver falando besteira, mas pelo que eu li lá, é isso mesmo. Então, o que a gente vai dizer? Nesse edital, nós só vamos contemplar, se contemplar todo o recurso, a menos de 5%, de um total de 600 servidores. Entende? São essas as minhas preocupações enquanto conselheira, enquanto servidora da UFOP. Agradeço. Obrigada, conselheiros. Passar para a conselheira Elmara, que se inscreveu. Boa tarde, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Está muito baixo, conselheira. Não sei se os demais estão conseguindo te escutar. Está melhor assim? Não, né? Assim fica melhor? Melhorou um pouquinho. Isso é porque realmente aqui vou tentar falar mais alto. Ok. Então, quero pedir licença aqui, né, a vocês que são meus mais velhos na Câmara, e para essa minha primeira participação, e subi na suplência em decorrência das férias do meu colega Ari Fernandes, e falar da minha felicidade, assim, eu falo como servidora que entrou em 2014, né?
da minha felicidade de ver editais como esse sendo construídos, né, e apreciados, porque a nossa época, mesmo para fins de progressão, né, funcional, era muito difícil que a gente encontrar esses cursos, né? Era muito difícil, inclusive, e sendo bem sincera, com a universidade incentivando isso, né? Então, minhas progressões mesmo foram todas fiz todas por conta, né? Inclusive as que foram pagas. Consegui muita coisa mesmo gratuita, né? Há muita coisa gratuita, mas algumas coisas eu precisei pagar por conta da carga horária que, quando vai chegando para alguns maiores níveis, né? Vai precisando ser maior. Então, assim, para mim é uma felicidade tremenda, né? Quando eu li, né, o edital, e já vi outras ações anteriores também. E quando eu li, porque é um avanço incrível, né? Então, assim, me sinto muito feliz em relação a não só como técnica, né, mas eu percebo também em relação aos professores. A gente precisa disso, a universidade está no caminho certo, e parabéns. E eu me sinto fazendo parte disso, né? Eu tinha ficado com algumas dúvidas enquanto leitora, né, de alguém que fosse pleitear ao edital e que possa até fazer isso também depois, né? Mas aí, a partir do parecer de Jaqueline, né, que foi muito bem redigido, eu consegui, né, assim, depois vou encaminhar para a solicitação de aprovação mesmo, porque o que eu tinha de dúvida eu consegui visualizar lá, porque precisa estar mesmo tudo muito explícito, né? Para quem vai. Um edital é para isso, né? Para depois não seja objeto de suspeição, ou então né, que nada fique ali muito ocultado. E assim, eu fiquei pensando também em relação ao que a Jaqueline falou, sobre os cursos, né, que devem fazer parte de um conjunto de interesses da administração, né? Mas não só. E aí eu vou ter que não discordar de tu, mas dizer que a formação é primeiro pessoal e depois profissional, entendeu? Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ela vai servir para a pessoa, né, para mim mesma, de interesse também meu, que eu faço aquele curso, né, pensando na universidade, em como é que eu vou usar aquilo. Então, assim, essa capacitação que a gente vai fazer, partindo desse edital, né, já com esse incentivo, ela é, em primeira instância, mais do que tudo, uma formação pessoal, né, porque eu vou buscar um aperfeiçoamento pessoal para poder ajudar nas minhas atividades na universidade. Né? Então, é uma formação que envolve a mim e a administração pública, né? Que é uma coisa que a gente faz naturalmente. Uma outra questão que eu fiquei assim, um pouco em dúvida, na verdade, foi em relação a quando se fala do levantamento de necessidades de desenvolvimento, né? E faz referência ao ano de 2020. Eu não... A indicação de que a Progep recolhe esses dados, salvo engano, né? Por meio da coleta no centro. Só que eu, muito sinceramente, eu como leitora da edital, eu acho que deveria ter um direcionamento de onde nós poderíamos acessar essas informações, né? Porque eu mesmo não conseguiria identificar como chegar a esses dados, né? Como era que eu poderia me encaixar nisso. Isso foi uma coisa que eu fiquei pensando. E em relação aos recursos, né, que a gente está preocupado em relação a esses recursos, de voltar e não voltar, como é que a gente poderia fazer, eu fiquei pensando porque eu me lembro que algumas formações, na época acho que eu estava com uns 2 anos, mais ou menos, do FOB, a própria Progep promoveu alguns cursos de formação, né, que foram pagos para pessoas, né, para empresas ou pessoas, que foram pagos e a gente acabou sendo, né, beneficiado de várias maneiras, né? Por exemplo, eu nunca tinha tido um curso especificamente na área de secretariado executivo, a gente teve, né? E foi muito bom mesmo, assim, a gente passou uns 3 dias aí, e acredito que, não sei, algo nessa linha, se pudesse, né? Porque eu também não entendo muito dessa parte administrativa, né, em relação ao orçamento, mas fiquei pensando nisso, para que os recursos também não, né? Assim, como a Jacqueline falou, a gente já está praticamente em setembro. Então, eu acho um pouco difícil a gente procurar até ter acesso a esses cursos, né? Não sei como é que isso está acontecendo, mas para a gente pensar aí para otimizar o uso do recurso, porque já que nós temos agora, né, a gente precisa mesmo utilizar, é importante que a gente fique atento a isso. E quando a gente for da aprovação do edital, a gente pensar em
no ano que vem, né, por exemplo, que esses processos aconteçam mais cedo, para que a gente possa aproveitar de maneira mais efetiva, que a gente possa avançar. Eu, sinceramente, estou muito feliz, né, assim, eu sou uma entusiasta sempre que acontece alguma coisa assim com a UFOB, eu fico muito feliz, né, porque eu fiz parte bem do início, e eu estou feliz com tudo isso, e a contribuição que eu tenho praticamente nenhuma, é mais mesmo de felicidade, dizer que eu fiquei contemplada com o parecer, né? E agradeço novamente pelo espaço. Não sei se deu para ouvir, né? Mas... Obrigada, conselheira. Sim, conseguimos te escutar. Vou passar a palavra para o professor Cleito. Anteriormente, o conselheiro Jairo havia feito uma consulta sobre o banco de talentos, né? Aí a conselheira Jaqueline até já adiantou aqui pelo chat, mas depois pode comentar, e o conselheiro Cleito também. Agora, com relação, conselheiro Jairo, ao recurso, o recurso ele já vem destinado para uma ação específica, então, caso a gente não faça uso desse recurso, não há possibilidade de remanejamento para outras ações. Ele retorna, né? No caso, ele precisa ser devolvido. Então, vou passar a palavra ao conselheiro Cleito. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais membros. A minha fala é no sentido de agradecer o parecer da Jaqueline e parabenizar pelo cuidado e até carinho com que foi feito o parecer. É muito detalhado, muito esclarecedor, isso nos traz uma segurança. Isso traz um conforto para nós que estamos na pró-reitoria, que começamos isso, que somos um entusiasta, como a colega Elmara trouxe, dessas ações de desenvolvimento, de qualificação, de avançar mesmo, né, de construirmos juntos uma universidade. Então, assim, um destaque aqui e agradecimento e parabéns pelo parecer da relatora Jaqueline. Agradecer também aos colegas que trouxeram outros apontamentos, porque nós elaboramos, pensamos em um edital dentro da Progep, dentro da nossa realidade, que é uma parte da universidade, mas não é o todo. Então, sempre que outras sugestões aparecem, elas são sempre bem-vindas para a gente amadurecer, para a gente tornar esse edital mais democrático, mais ampliado, que, de fato, venha a atender todos. Então, nesse sentido, dizer que já antecipo que vejo que os apontamentos da conselheira Jaqueline são todos possíveis de serem atendidos e de, inclusive, aperfeiçoar esse edital. Parabenizar mais uma vez e agradecer mais uma vez a todos. Eu estou olhando aqui para ver se Professor Cleito. Oi. Todos escutaram? Eu senti que, eu achei que congelou aqui um pouquinho. Não sei se a última fala tua, as pessoas conseguiram escutar. Na verdade, eu agradeci, eu dei uma olhada aqui para ver se algum dos questionamentos tinha ficado sem ser respondido, mas eu vi que tanto a professora Leriane quanto a Jaqueline já responderam os questionamentos dos colegas, então era mais no sentido de agradecer mesmo. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Retorno para a conselheira Jaqueline. Eu coloquei no chat, professor, a questão do banco de talentos é obrigatório somente se houver afastamento, né, processo de afastamento do servidor. Mas eles recomendam o preenchimento do banco de talentos, porque, como eu falei, a Progep, além de fazer o acompanhamento, ela é responsável por repassar depois as ações que aconteceram no âmbito da instituição. E o banco de talentos é uma das formas que eles apontam como para a gente poder fazer o registro de saber quais são os cursos que os servidores estão fazendo, além, né, daqueles ou por edital ou por algum tipo de escola. Todos esses cursos que a gente faz no dia a dia, isso eu digo, deve ser uma campanha, inclusive, da Progep para facilitar o trabalho dela, é de solicitar com frequência ou que preencham um banco de talentos ou que informem a própria Progep dos cursos que realizam,
para que a gente tenha esse histórico e consiga colocar esses cursos, quer seja por uma escola, a ENAP, quer seja por um curso subsidiado por meio de edital ou por meios próprios, que a UFOB tenha o conhecimento dessas ações para que a gente monte, né, e aprimore os nossos os PDPs, as respostas, e se tiver tudo certinho, quem sabe receber mais recursos, né, professor Cleiton? Porque tudo está muito interligado nessa parte orçamentária. A prestação de contas que você faz reflete enquanto recursos do ano subsequente. Então, quanto mais informações a gente puder coletar, melhor. Conselheiro Antônio, por gentileza. Obrigado, conselheiro Miriam. É só, professor Cleiton, né, esse valor, por exemplo, eu fiz uma continha simples aqui, né? Esse valor de R$ 38.641, se a gente disponibiliza, por exemplo, 1.500, dá para atender 27 servidores, 25,7 servidores. Aí teríamos uma sobra de 1.141. Se a gente, por exemplo, elevasse esse valor para 1.540, nós usaríamos um total de 38.500, de forma que só sobraria R$ 141. Né? Assim, eu estou entendendo que esse recurso, uma vez sobrando, ele não tem como ser utilizado em uma outra ação. E aí seria uma forma de talvez aproveitar um pouco mais o recurso, né? E isso na minha concepção, né? Bom, Jaqueline, posso. E aí me corrija se eu tiver idealizado e pensado de uma maneira e, de repente, o parecer foi visualizado de outra. Mas a ideia é de que o valor seja de até R$ 1.500. Então, se o servidor ele gasta menos que isso e esse valor ele comprova menos que isso, a gente consegue atender mais pessoas. Se ele gasta 500, 600, 700 reais, agora se ele gastar R$ 2.000, ele vai receber 1.500, que é o auxílio máximo que nós oferecemos. Então, aí a conta passa a não fazer sentido quando a gente tem esses valores menores. Que é isso. Não, perfeito, professor. Né? Eu entendi porque da forma que está hoje não atenderia, ficaria sobrando, mas nesse entendimento aí faz todo sentido, porque alguém pode não utilizar o 1.500 redondo e essa sobra atende mais pessoas. Né? Aí eu consulto os conselheiros, em especial esse assunto que o conselheiro Antônio trouxe, isso está bem descrito no edital, o conselheiro Cleiton pode gerar algum tipo de dúvida. Eu estou até com o edital aberto, estava dando uma olhada, mas tá descrito lá, né? O valor de até 1.500. Ok. No 4.5, né? Eu também acho que tá claro, assim. Se precisar, a gente faz algum ajuste, mas eu acho que está claro. 4.5. O servidor, perfeito. Uhum. Então, eu consulto aos demais, pergunto também, né, sendo a proposta encaminhada pela PROGEP, né, e aqui a gente tem a representação, o conselheiro Cleiton, né, que tem bastante conhecimento sobre o assunto e respondeu algumas das questões aqui. Eu consulto aos demais conselheiros, com relação ao parecer que foi apresentado pela conselheira Jaqueline e pela possibilidade de incorporar todas essas considerações que foram aqui apontadas pelos demais, né, pelo professor Antônio, pela Jarine, que trouxe questões, pelo conselheiro Jairo, a conselheira Elmara, que também fez indagações, né, e foram sendo respondidas ao longo do período. Pois não, professor, conselheira, fica à vontade. Não, é só como uma dúvida, eu entendi que como considerações mesmo, como alterações no edital, seriam as duas proposições do professor Antônio. Tem mais alguma proposição? Porque daí eu não peguei. Eu entendi que as outras tinham sido dúvidas.
Qual foram as outras duas, para eu já colocar aqui no parecer? Não, eu acho que está correto mesmo. O professor Antônio falou do preâmbulo, da extensão, do valor por extenso, né, no item 5.1, falou do item 9.6, dando ciência à Câmara de Gestão e Governança, aquele último ponto lá no final do 9.6, pronto. o 9.6. Depois a conselheira Jarine, ela falou sobre a questão do recurso, acho que está respondido, né, aquela questão do recurso. Então, realmente, para a inserção neste parecer, para que possa ser incorporado, eu registrei aqui esses 3, né. O professor já havia falado do anexo, mas aí esse anexo, eu acho que a proposta, o que ele falou já está, de certo modo, contemplado lá no item K, que a conselheira já havia falado, né. Pronto, creio eu que foram estas. Caso eu tenha me passado em algum item, consulta aos conselheiros se ficou algo esquecido em relação a incorporar no parecer da conselheira Jaqueline. Tá. Então, antes de encaminhar, né, dado aí o horário, antes de encaminhar e não havendo mais questionamento, eu só gostaria de enfatizar que este edital, ele visa atender, né, o decreto 9.991 de 2019, 28 de agosto de 2019, e que percebi que há uma preocupação muito, muito forte no desenvolvimento de pessoas, né, tanto no âmbito aqui externado por meio de do desenvolvimento das necessidades no campo profissional, como diz o artigo 1º, né, e este decreto dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, PNDP, com o objetivo de promover o desenvolvimento dos servidores públicos nas competências na atuação dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Então, registro que, embora a gente esteja aqui atendendo, né, um decreto que diz respeito ao desenvolvimento de competências no âmbito profissional, acho que, por parte dos conselheiros, também ficou externada a preocupação com relação ao desenvolvimento pessoal, mas, em função do uso do recurso de natureza pública, né, acho que esse edital está alinhado aqui ao que preconiza o decreto, né, se atendo mais à questão do desenvolvimento na excelência da atuação do servidor na sua atividade. Então, eu consulto aos demais conselheiros se há algo mais a ser incorporado, a ser sinalizado para o parecer aqui exposto. Professor conselheiro Antônio, fica à vontade. Professora Veriane, é que eu vi manifestação da conselheira Elmara no chat, né, sobre uma revisão da língua portuguesa, né? De repente, fosse até o caso, se a conselheira conseguisse fazer essa colaboração para o projeto, eu acho que valeria a pena. Muito bem observado. Posso, professor? Muito obrigada, conselheira. Obrigada. Já anotei aqui. Bom, então, considerando os apontamentos aqui e as inserções feitas, eu coloco em regime de votação o ponto de pauta, né, a aprovação do edital de chamamento 01/2021, né, projeto FOB, e os que aprovam, né, permaneçam como estão, os que contrário ou abstenções, peço que registrem no chat. Não havendo manifestação contrária, declaro aprovado o edital de chamamento, número 01/2021, projeto FOB, com as recomendações aqui postas, né, pela parecerista, conselheira Jaqueline.
Então, aproveito a oportunidade, pedindo aos conselheiros, né, como mencionado aqui no chat, que registrem as suas presenças. E nesse momento eu gostaria de parabenizar todo o empenho, né, da PROGEP ao longo desse processo, em especial da conselheira Jaqueline, que atendeu o pedido da Câmara de Gestão Administrativa e Governança para o registro desse parecer, né, entendendo aí a relevância, mas que trouxe uma contribuição significativa, em especial por ter embasado este parecer, né, tanto no decreto 9.991, quanto também na instrução normativa, que regulariza, né, na verdade, que estabelece as orientações todas para a execução do que está sendo posto, né. Essa instrução normativa foi citada algumas vezes no parecer da relatora, número 21 de 2021, traz em seu anexo, inclusive, os temas transversais e os demais temas considerados no conjunto das competências que são importantes. Então, deixo aqui, inclusive, para os gestores que possam acessar essa instrução normativa e que a gente, né, possa aprimorar ao longo dos anos, né, o PDP da universidade. Passo a palavra para ver se algum conselheiro deseja tecer algum comentário. Bom, considerando aprovado, não temos o item 4, então, nesse momento, a gente declara encerrada a sessão, considerando aprovado o item 3, no nosso ponto de pauta. Desejo a todos uma boa tarde, agradeço a presença de todos, desejo saúde e até breve. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde a todos.